Olá, boa noite. Hoje e amanhã o NE2 entrevista as candidatas ao governo de Pernambuco. Estamos ao vivo para todo o estado com as TVs Asa Branca e Grande Rio. A entrevista terá 20 minutos de duração e a ordem foi definida por sorteio feita na presença dos assessores das candidatas. Hoje, aqui no estúdio, vamos receber a candidata Raquel Lira, do PSDB. Candidata, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui. Prazer enorme recebê-la. Para essa entrevista, nós fomos consultar seu programa de governo e queremos conhecer melhor as suas propostas aqui para o Estado. Candidata, seu tempo passa a contar a partir desse momento. No plano de governo, a senhora diz na parte da saúde que está a tecnologia como prioridade também na área da saúde. Está lá a digitalização dos processos, do prontuário único também. Para a gente entender, candidata, onde o paciente for atendido, o médico saberá o histórico dele no computador? Inicialmente, me permita, Márcio, cumprimentar a todos os que estão em casa, chegando em casa do trabalho, no trabalho, nos ouvindo nesse segundo turno sobre o futuro de Pernambuco. Eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que tenho recebido de Pernambuco todo. É isso que me mantém de pé. Me permita, Márcio, meus meninos estão assistindo em casa. Beijo, João, beijo, Nando. Mamãe já chega. Eu quero falar um pouquinho sobre a saúde pública. A saúde hoje é um dos problemas que mais atingem a população do nosso estado. São filas intermináveis de exames, de cirurgia. 50 mil pessoas estão nas filas esperando aqui em Pernambuco. Saúde será a prioridade, não do discurso, mas na prática. Em Caruaru, quando eu fui prefeita, eu tive a oportunidade de cada R$4 que gastamos, um foi na área de saúde. E a gente vai fazer isso em Pernambuco. A gente fez o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde e agora estão sendo implantados nas unidades especializadas. A ideia é garantir mais eficiência no uso, né, da saúde pública. A gente tem mais de 90% da população usuária do SUS. O uso de tecnologia é fundamental. Lá a gente não precisou nem comprar o software. Quem fez o sistema foi um próprio trabalhador da Secretaria de Saúde. Em todas as unidades básicas de saúde, o cidadão, onde quer que ele seja atendido, o médico tem acesso ao seu prontuário. É isso que a gente quer fazer em Pernambuco. É claro que o governo do estado tem uma capacidade extraordinária de conseguir chegar mais junto dos municípios, colocar isso nos hospitais. Imagina só, da atenção básica para as unidades de pronto atendimento, para as unidades as UPAs especialidades e os hospitais da rede própria e da rede de organizações sociais. O paciente, onde quer que ele seja, ele não precisa contar a sua história inteira, nem se lembrar dos medicamentos que toma, mas o prontuário eletrônico vai estar disponível. Além disso, poder utilizar a teleconsulta, que é algo que está sendo tão disseminado e que Pernambuco precisa usar a tecnologia. Agora, para isso, precisa começar do começo. Precisa reformar prédio, colocar rede elétrica, rede lógica, computador, ter sistema, treinar o nosso povo e contratar os serviços para virar realidade na vida da gente. Eu fiz em Caruaru, eu sei que eu posso fazer em Pernambuco também. A senhora disse a respeito da telemedicina que foi muito usada e adotada até hoje. Então, a senhora pretende usar recursos do Estado? O recurso do Estado, sim. O recurso existe. A gente pode usar, inclusive, todas as potencialidades que a gente tem através do Porto Digital, de startups, de empresas com o apoio da própria TI do governo do Estado, mas que já desenvolvem tecnologia e utilizam ela no Brasil, em algumas unidades já, inclusive do Recife, do Nordeste. A gente pode fazer isso em Pernambuco. Eu lhe digo que esse é o dinheiro mais bem gasto que a gente pode fazer. O dinheiro, ele existe. A gente tem que combater desperdício, desvio de dinheiro, muitas vezes corrupção, fazer um governo onde o dinheiro chegue para quem precisa, que é fundamentalmente para o povo mais pobre do nosso estado, que usa o serviço público de saúde. E a tecnologia é um grande aliado para poder garantir mais eficiência e que a saúde chegue para todos, mesmo nos locais mais distantes, onde não tem um médico especialista, poder, através de videoconsulta, a gente chegar na vida de quem precisa. Uma outra proposta da senhora é criar um cadastro e protocolo de autismo aqui no estado, inclusive tendo um centro de referência, um núcleo também espalhados pelo interior. Como é que será feito esse cadastro, candidata? Márcio, é uma excelente oportunidade de falar para cerca de 2 milhões de pessoas em Pernambuco que têm algum tipo de deficiência. E olha, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente fala dos seus cuidadores também. Na grande maioria, mulheres. A gente não tem nenhum protocolo para autismo em Pernambuco. Eu tenho conversado com muita gente e com muitas mães que têm filhos autistas. Mães, pais. Eu encontrei nessa minha caminhada
duas mães que têm 3 filhos autistas, uma delas é Jéssica. Ela disse da dificuldade para conseguir o benefício de prestação continuada, para conseguir o atendimento multiprofissional. Eu fiz em Caruaru o censo do autismo, distribuí a carteira do autista. A gente fez um AME Saúde Infanto-Juvenil com neuropediatra, colocamos apoio nas escolas. Precisa ser feito isso em Pernambuco, de maneira descentralizada. Em cada região do nosso estado, ter atendimento multiprofissional, garantir o diagnóstico o diagnóstico precoce, porque cada tempo que a gente perde para poder ter o diagnóstico de uma criança que tem algum tipo de deficiência e autismo, ela perde uma oportunidade de poder desenvolver as suas potencialidades. E tudo que a gente quer para nossos filhos é que eles sejam bem cuidados. Dá para fazer, não é a coisa mais cara. E, candidata, a senhora já definiu quais são as cidades que devem receber ou o núcleo ou então o centro de referência aqui no estado? A senhora falou sobre regiões, mas a minha pergunta é sobre cidades. Nós vamos fazer onde haja capacidade de regionalmente fazer o atendimento dessas pessoas, além de a gente garantir também o apoio aos municípios para que eles possam também, através das suas estruturas, inclusive de saúde da família, chegar mais junto dessa população, fazer o censo dos autistas em Pernambuco, né? Fazer o censo das pessoas com deficiência, entender onde é que essas pessoas estão. É claro que o censo que está sendo feito agora vai nos ajudar muito nessa leitura, mas a gente precisa do diagnóstico, precisa do olhar atento, da saúde dentro da escola, como a gente fez em Caruaru, para poder garantir ali já o diagnóstico e, com isso, já encaminhar para o tratamento. E cuidar dos cuidadores, de quem cuida dessas crianças também. A senhora falou do Centro de Referência de Autismo, mas também a senhora, entre as propostas do seu plano de governo, está implantar centros especializados de reabilitação para pessoas com deficiência. A senhora já definiu também onde seriam esses centros? Olha, eles serão espalhados em Pernambuco inteiro, por nossas regiões. Nós temos 12 regiões de desenvolvimento. A população de uma para outra é diferente. A gente vai fazer de acordo com as distâncias, onde estão as pessoas, a melhor logística. Porque eu tive na ACD recentemente. Você sabe, Márcio, quanto tempo demora? Tem demorado para entregar, por exemplo, uma cadeira de roda, órtese, prótese, 2 a 3 anos. O Estado passou 2 anos sem passar recurso para a ACD. E não pode ser só aqui no Recife. As pessoas têm que vir 2, 3 vezes para poder ter feito a sua órtese e prótese. Olha, isso é mesmo que não atender. A gente precisa descentralizar, garantir no Agreste, garantir nos sertões do nosso estado, nas zonas da mata, na região metropolitana do Recife, de maneira descentralizada, na metropolitana norte, na metropolitana sul e com resolutividade, garantindo rapidez nessa entrega das órteses e das próteses para permitir que as pessoas possam se reabilitar, com fisioterapia, inclusive, com terapia ocupacional. Lá em Caruaru, a gente colocou centros de fisioterapia, inclusive, dentro de unidades básicas de saúde. É possível fazer, a gente já fez em Caruaru e eu sei que eu posso fazer em Pernambuco também. Candidato, vamos falar agora sobre gestão. Quando o governo anuncia a implantação de um conjunto habitacional, as pessoas, né, são levadas para alguns locais, quando chegam, passam a ocupar esses locais, essas unidades habitacionais, percebem que não há o transporte, porque a empresa de transporte não foi avisada sobre isso. Lá tem conhecimento de que há racionamento de água também. Um outro problema enfrentado em várias cidades. A prefeitura vai, asfalta a rua e a Compesa vem e abre vários buracos. Minha pergunta, o que precisa ser feito para que isso não aconteça? Bem, Pernambuco, falando sobre moradia, tem um déficit habitacional gigante. Falta casa com dignidade para que as pessoas possam viver. E garantir casa é garantir cidadania, dignidade, acesso à saúde, inclusive com saneamento básico. Tem que garantir mobilidade para essas pessoas. E olha, eu visitei muitos lugares e dentre eles eu vou citar a comunidade do Bode, aqui no Recife. Eu visitei e conversei com muita gente, inclusive com o Lu. A família dela toda mora lá, uma família super numerosa. 30 anos morando em Palafita. Não dá mais. A gente precisa construir casa para essas pessoas. Não dá mais para chover e chuva ser sinônimo de morte na região metropolitana do Recife, por falta de investimento na construção de novas habitações, em córregos, em canais, em saneamento básico, para impedir que a água chegue e arraste tudo. Nós vamos fazer isso. A gente entregou em 5 anos em Caruaru como prefeita 4.500 habitações, beneficiando 20 mil famílias, 20 mil pessoas. E olha, aqui o governo Paulo Câmara, em 8 anos, entregou menos de 4 mil casas, enquanto a gente tem dinheiro depositado em caixa da Caixa Econômica Federal
A gente tem 10 mil unidades habitacionais com obras não concluídas. Nós vamos garantir a conclusão dessas obras, a entrega de pelo menos 50 mil habitações para quem mora em área de risco, garantir investimento em saneamento básico é cidadania, garante segurança mais para quem vive nos morros, nas comunidades, nas encostas, para que o saneamento não permeie a terra e, com isso, não fofe, para quando vem a chuva arrastar tudo. Não tem passe de mágica para isso. Eu construí canais em Caruaru quando há 30 anos não se construíam mais, em parceria com a Universidade Federal. Captamos recursos, pegamos dinheiro emprestado e colocamos o investimento na realidade da vida das pessoas. Não se muda com discurso, nem com palavra fácil, mas com muito trabalho, capacidade de liderança e de tirar projeto de papel. E garantir também a possibilidade de acesso de mobilidade, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir nas suas casas. A senhora falou sobre mobilidade, a minha pergunta. A senhora prometeu implantar o bilhete único entre o metrô e o ônibus. A senhora poderia explicar com detalhes como é que isso vai funcionar na prática, caso a senhora seja eleita? Um dos grandes desafios aqui para quem vive na região metropolitana do Recife é a mobilidade. Somente no metrô, cerca de 200 mil pessoas utilizam ele todos os dias. Uma dessas pessoas é Roberta. Eu encontrei Roberta anteontem. Fui almoçar com minhas crianças e Roberta sai da loja que ela trabalha e disse assim: Raquel, você lembra de mim? Você me encontrou no metrô. Eu moro em Paulista. Fui eu que disse para você que passo 2 horas para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa de volta. Muitas vezes sofrendo assédio sexual, empurra em horário de pico. A gente precisa, a governadora de Pernambuco, a próxima governadora, chamar para si a responsabilidade. E eu farei assim. Irei ao presidente da República para dizer: olha, vai cuidar do metrô, se não vai, me dê que eu tomo de conta. E nós vamos ter que garantir investimento no metrô, na sua requalificação e na sua expansão. E garantir integração com os ônibus, reformar os 26 terminais integrados que estão sucateados e garantir a tarifa única. A tarifa única implica dizer que nós vamos acabar com os anéis, que quem mora mais longe, muitas vezes que são as pessoas que têm menos renda, mais pobres e conseguem comprar a sua casa ou alugar uma casa mais longe, vão ter uma tarifa mais justa, integrada com a tarifa do metrô, para permitir o direito de ir e vir dessa população, para trabalhar, para ter lazer, para estudar. É assim que a gente vai poder transformar Pernambuco. Não é fácil, mas a gente vai fazer junto. Candidato, vamos falar sobre os jovens, porque muitos que chegam hoje ao mercado de trabalho com problemas, né, de matemática e também de português. E a gente sabe que a maioria dos cursos que envolvem tecnologia, os cursos e as empresas pedem o mínimo, né, do conhecimento em matemática e português. O que a senhora pretende fazer para melhorar o ensino básico, embora sejam atribuições dos municípios, candidata? Nós vamos investir fortemente na educação básica e construir 60 mil vagas de creche. Trabalhar para garantir a alfabetização das crianças na escola, mesmo que ela já tenha passado do ano de alfabetização. É verdade, grande parte das nossas crianças estão lá no 7º ano, no 8º ano, não sabem ler nem escrever. A gente resolve isso na raiz. Foi assim que eu fiz em Caruaru. Saímos de 5 mil vagas de creche e fomos para mais de 10 mil vagas de creche e educação infantil. Lá, desenvolvemos um projeto pedagógico que garantia a criança sair com 6 anos de idade já sabendo ler e escrever. Assim, a gente garante uma criança muito mais independente no futuro. Agora, vamos fazer uma grande força-tarefa para erradicar o analfabetismo na nossa rede de educação, na rede municipal e na rede estadual. O governo Paulo Câmara acaba não se envolvendo com isso. Nós vamos entrar no ensino fundamental. 40% do ensino fundamental 2 em Pernambuco é feito pelo próprio estado de Pernambuco. Nós vamos ampliar a rede de educação integral no ensino fundamental 2. Um grande programa de apoio aos municípios para a alfabetização. Construção de 60 mil vagas de creche. E aliar no ensino médio um ensino profissionalizante, técnico profissionalizante, e nas escolas todas de ensino médio de Pernambuco, a qualificação profissional de acordo com a vocação de cada uma das regiões, para garantir a esses jovens empregabilidade. Afinal de contas, infelizmente, somos campeões, o 2º estado com mais desempregados do Brasil. E de cada 10 jovens nossos, infelizmente, 4 nem estudam, nem trabalham. Como criar uma alternativa? Como mudar Pernambuco? Com quem? Quem de fato pode representar a mudança que Pernambuco precisa? Eu me apresento como alguém que já conseguiu fazer em Caruaru, batendo recorde de geração de emprego de carteira assinada dos últimos 20 anos depois da pandemia. É possível fazer em Pernambuco também. Candidato, o que a comunidade LGBTQIA+, pode esperar numa gestão sua? Se tiver a honra
de ser a governadora de Pernambuco, se o povo me der essa honra, como me deu de ser 2 vezes deputada estadual, de ser 2 vezes prefeita da minha cidade, reeleita com quase 70% dos votos, eu vou governar para todos. Foi assim que eu fiz em Caruaru. É assim que a gente quer fazer em Pernambuco. É por isso que eu tenho dito que, em lugar de levantar muros, como pretende a candidatura adversária, nós vamos construir pontes, cuidar de todos, trabalhar pela redução fortíssima da violência, conjuntos pela segurança. Nosso Estado é um Estado diverso. Nós vamos acolher, cuidar, proteger, qualificar para o mercado de trabalho, garantir a proteção da violência, acolher nas escolas a todos, governar para todos com democracia, de maneira justa. Eu fiz em Caruaru, eu sei que a gente pode fazer em Pernambuco também. Candidata, vamos falar de agricultura, porque no seu plano de governo está lá destacado que implantar tecnologias de baixo custo para a agricultura familiar. As tecnologias sobre as quais a senhora se refere foram implantadas em algum município ou então seriam novas, candidata? Bem, cerca de 800 mil famílias vivem da agricultura familiar em Pernambuco. Eu quero falar com você, que se acorda todo dia de manhã bem cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, que pega a enxada, que vai para o sol e para o sereno, trabalhando para garantir a comida na nossa mesa. É com você, é para você que eu quero trabalhar. Para quem é de Caruaru sabe muito bem que eu cheguei junto, perto. A gente fez aração de terra, distribuição de semente, apoio técnico, silagem, barreiros, barragens, sem nunca perguntar a cor da bandeira partidária que você defendeu ao longo da sua vida, em quem você votou. Nós vamos chegar na vida de quem vive na zona rural, dos invisíveis. Com isso tudo, com apoio técnico, vamos reestruturar o IPA. A tecnologia a baixo custo a gente fez em Caruaru, por exemplo, com agroecologia, garantir alimentação feita com menos, quase que praticamente alimentação orgânica para enriquecer uma alimentação mais saudável para a nossa gente. Linkar essa produção da agricultura familiar com o restaurante Bom Prato, com o restaurante popular que a gente quer construir dentro das nossas escolas, a produção de lá, garantir, como a gente fez em Caruaru, feiras de agricultura familiar, galpão específico para a agricultura familiar, eliminando o intermediário e com isso também poder trabalhar a pecuária, a avicultura, a integração da pecuária com a forte oportunidade que a gente tem em Pernambuco, especialmente com grandes empresas se instalando no nosso estado. É possível gerar muito emprego e renda onde as pessoas vivem, garantindo também o apoio técnico e crédito desburocratizado, porque ninguém consegue acessar o crédito da Agência de Fomento de Pernambuco. O Bora Empreender é esse programa, que vai chegar também na zona rural, inclusive com o Sistema S. Fizemos em Caruaru e temos várias famílias hoje sendo qualificadas com a agroecologia para poder permitir que tenham eficiência na produção e garantam mais renda para suas famílias, vivendo com dignidade no seu chão. Candidato, vamos falar da Previdência aqui do Estado, porque a LDO desse ano previa 3 bilhões e 500 milhões de reais para a Previdência dos funcionários públicos. E para o ano que vem a projeção é de 3 bilhões e 600 milhões. Caso a senhora o déficit, aliás, de 3 bilhões e 600 milhões do ano que vem, desculpa. Caso eleita, como é que a senhora pretende lidar com esse déficit da Previdência aqui do Estado? Bem, quando eu fui prefeita de Caruaru, de fato, um déficit atuarial de quase 600 milhões de reais. É claro que, olhando para uma estrutura e para outra estrutura, é diferente, mas a lógica de poder ter o cuidado para garantir que quem dedicou a sua vida ao serviço público, e aqui eu falo com os servidores públicos do Estado de Pernambuco, eu sou servidora pública também do Estado e sou servidora pública há mais de 20 anos, fui advogada do Banco do Nordeste, fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco, tratarei com muita responsabilidade a Previdência do nosso Estado, sem palavra fácil, sem demagogia. Nós vamos abrir os números e garantir que a gente possa ter o direito à aposentadoria, à pensão, para quem perdeu o seu ente, que era servidor público, e ele possa ter o seu direito à manutenção da sua vida, da sua família, né, quando garantindo a manutenção da nossa Previdência. Não é algo simples. A Previdência no Brasil é um grande nó. A gente precisa garantir equilíbrio e tem diversas formas de fazer isso. Estudos atuariais, que são nomes difíceis para coisas que é manter o equilíbrio, para conseguir pagar as contas do que a gente tem de Previdência, é fundamental. A gente conseguiu garantir as pessoas se aposentando no tempo certo. Teve o direito a aposentar, garantir a aposentadoria que ele receba pela sua aposentadoria. Esse é o trabalho que a gente vai fazer junto com os servidores do nosso Estado.
Como é que a senhora pretende formar um secretariado para administrar o Estado? Perfil técnico ou político com participação das mulheres? Olha, Pernambuco vai eleger a sua primeira mulher governadora. E eu tenho como vice Priscila Krause, uma mulher aguerrida, deputada estadual, que sempre apontou mau uso, desvio, buscando a eficiência do gasto do recurso público. Montei o secretariado em Caruaru, um secretariado técnico capaz de atender às demandas do nosso município e melhoramos todos os nossos indicadores. Garantimos melhoria na atenção básica, redução da mortalidade infantil, diminuímos a violência, reduzindo os crimes de homicídio através do Juntos pela Segurança em 50%, os crimes de roubo em 70%, batemos recorde de geração de emprego com carteira assinada, não se faz gestão com discurso. Eu sempre digo que fale por mim, mais do que as minhas palavras, o meu comportamento durante a minha vida pública, as minhas atitudes. Eu fiz um governo com secretariado técnico, com sensibilidade política, capaz de ouvir o povo e construir com eles as soluções, porque quem mais sabe como a gente deve construir as soluções que o nosso povo precisa é ele mesmo. Quem vive nas cidades, na zona da mata, nas comunidades, tem a resposta na ponta da língua. A gente precisa sonhar junto, ter a capacidade de transformar o sonho em projeto e tirar o projeto do papel. Fomos recorde de transparência, recorde de eficiência de gestão pública, gestão premiada. E nós vamos garantir a participação de mulher, sim. Lá em Caruaru, secretária da Fazenda, de Planejamento. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui no NE2 essa noite. 20 minutos de entrevista. Obrigado pela participação. Estourei o tempo, né, Márcio? Obrigada a você que está em casa. O que eu peço é uma oportunidade de poder mudar Pernambuco. Eu sou Raquel Lira, meu número é 45. Obrigado, candidata. Obrigada. Essa entrevista você pode rever no Globoplay e também no G1 Pernambuco. Lá você vai encontrar o plano de governo das candidatas que estão no segundo turno. Amanhã vamos entrevistar aqui no estúdio Marília Reis, do Solidariedade. Depois do intervalo, você fica com as notícias da sua região. E agora você acompanha imagens da BR-232, no bairro do Curado, no Recife. Como hoje é feriado, dia do comerciário, o movimento está sendo intenso. Agreste capital e voltamos em instantes. Turistas que estão em Fernando de Noronha esperam há dias para deixar a ilha. Eles não conseguem viajar porque os pousos de aviões a jato estão proibidos no aeroporto de Noronha. O plano de Vander e da esposa era passar uma semana na ilha. As férias acabaram, mas eles ainda não sabem quando vão conseguir voltar para casa em São Paulo. Meu voo seria sábado. Para voltar eu teria que estar trabalhando hoje. E eu sou professor de tênis, eu perdi minhas aulas hoje, estou tendo um prejuízo muito grande. A espera tem sido desesperadora. Ontem eles disponibilizaram uma estadia para gente. Meu dinheiro já acabou, da minha esposa também. E a gente está nos picado aqui, tentando sobreviver para ir embora, de algum jeito. Pelo menos 26 turistas estão nesta situação. É o quarto dia que eu estou o dia inteiro aqui no aeroporto e a Gol ainda não me deu previsão nenhuma. Eles me deram uma oportunidade de embarcar ontem, só que eu teria que ir sem minha irmã e eu não saberia quando ela voltaria da ilha. Eu não aguento mais, eu só queria voltar para casa, ver minha família. De verdade, eu não aguento mais ficar aqui. Desde o dia 12 de outubro, só os aviões menores com motor turbo-hélice podem pousar no aeroporto de Fernando de Noronha. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, as aeronaves a jato, que são maiores, podem danificar ainda mais a pista, que já está rachada, e comprometer a segurança dos passageiros. A restrição está mantida até que as condições da pista estejam de acordo com as recomendações da ANAC. Júlio, que é dono de uma pousada, conta que muitos turistas estão cancelando as reservas, com medo de não encontrar voo de volta. Em 4 dias tivemos prejuízo de mais ou menos R$50 mil. Cancelamentos, turistas com medo de vir para a ilha, porque não tem certeza que vai retornar para o seu lugar de origem. De acordo com a empresa que administra o aeroporto de Noronha, 5 voos já foram cancelados desde a semana passada. O governo de Pernambuco disse que a restauração do asfalto do aeroporto deve durar 12 meses. A empresa Gol disse que na próxima quarta-feira vai fazer uma operação extra em parceria com a Voipass para atender os clientes com passagem para o trecho Noronha-Recife, que ainda permanecem na ilha. Além disso, a Gol informou que está oferecendo todas as facilidades para os passageiros, atendendo a necessidades de cada caso. Ainda de acordo com a Gol, turistas e moradores da ilha com passagens emitidas com destino ou então partida de Fernando de Noronha e que compraram bilhetes diretamente com a empresa
podem remarcar as viagens, pedir crédito ou então reembolso. E disponibilizou um telefone, 0300 115 21 21. Hoje, nós não conseguimos resposta da empresa Azul. Uma família do Recife viveu momentos de medo hoje à tarde. Um homem que estava com uma criança e uma mulher estacionou o carro numa farmácia no bairro do Cordeiro, no Recife. 2 bandidos se aproximaram. Vídeos enviados para o nosso WhatsApp mostram toda a ação. O dono do carro conseguiu sair e pegar a criança. A mulher também saiu do veículo. Os suspeitos levaram o carro. A Polícia Militar conseguiu prender a dupla no bairro do Derby. Você encontra os detalhes e também os vídeos desse caso no G1. Sport e Vasco empataram ontem na Ilha do Retiro, na reta final da Série B. O jogo terminou antes do tempo normal por causa da violência. Torcedores do Sport invadiram o campo depois do gol do Vasco. Quem passou pela Ilha do Retiro hoje viu um cenário que em nada lembrou o que aconteceu ontem. A festa de quase 20 mil pessoas acabou em caos e virou caso de polícia. Foi um estouro, né? O portão abriu, entrou muita gente ao mesmo tempo, então a gente veio pedir mais calma, mas eles vieram para cima da gente, então eu não podia deixar que eles agredissem as meninas. Diego, sozinho, tentou conter uma multidão de invasores. Foi agredido e viu a esposa, caída, ser agredida também. Os 2 bombeiros civis estavam a trabalho no campo. Senti a perna doendo, mas trabalho que segue, né? Tinha muita gente aqui passando mal na ambulância, como vocês viram. E a gente está aqui, como o Aldi falou, a gente está aqui para dar o melhor e tentar amenizar quem está passando mal. Sport e Vasco fizeram um confronto direto pelo acesso para a Série A do Brasileirão. E aos 19 minutos do segundo tempo, os donos da casa saíram na frente. Explode a Ilha do Retiro! Mas aos 42 minutos a história mudou. Vai pro chão, reclamou de pênalti! O árbitro Rafael Claus foi chamado pelo VAR e após 3 minutos de análise, marcou o pênalti. Raniel, ex-Santa Cruz, empatou já nos acréscimos. Gol do Vasco! A comemoração em frente à torcida do Sport deu início a uma grande invasão de campo. O jogo ficou paralisado por quase 1 hora. E apesar da Polícia Militar garantir a segurança para a partida continuar, Rafael Claus encerrou o jogo e relatou em súmula ambiente totalmente impossibilitado para a prática de futebol. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou em nota que 9 pessoas foram autuadas por até 7 diferentes delitos, entre eles danos ao patrimônio e lesão corporal. A CBF vai aguardar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para aplicar as punições esportivas, que podem ser com a perda de mandos de campo. Nós esperamos que o STJD entenda a urgência e analise isso quanto antes. Mas uma das penas previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva é a interdição do estádio caso não haja condições de segurança. Então cabe à Justiça Desportiva analisar isso e eventualmente aplicar essa punição. Agora há pouco, o Sport foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da invasão de torcedores. A liminar pede a interdição da Ilha do Retiro e que o Sport jogue com os portões fechados nas próximas partidas como mandante e sem torcedores nos jogos como visitante. O Sport ainda não se pronunciou sobre a denúncia. Mais cedo, o clube registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o torcedor que agrediu o bombeiro e a bombeira civil com chutes e socos. Hoje, dia do comerciário, teve festa para comemorar o feriado no Sesc do Recife e de Jabotão. Segunda de muito sol e calor no Recife. Feriado de dia do comerciário. Sesc de Casa Amarela lotado. Não tem pra onde. Melhor lugar pra vir. Uma piscina dessa aí dá pra todo mundo aproveitar. Tudo de bom aqui. Dia todo de lazer. De almoçar fora, juntar a família e os amigos. Aqui a estrutura é boa, alimentação barata, tudo legal, pagode, perfeito. Deu pra curtir também serviço de massagem, limpeza de pele e muita música com o grupo Samba Simples. Albertina se divertiu bastante. Ela é moradora de Casa Amarela e adora passar a folga no Sesc. É energia boa, né, pro coração e pra alma diante de tantas adversidades da vida que nós enfrentamos. Aproveitar mesmo a vida, né? Bastante. Não posso ver uma lata batendo que já tô dançando. Para completar a programação, teve feira de empreendedores afros na quadra. Andréa achou massa a iniciativa de montar a feira no Sesc. É uma chance da gente mostrar nosso trabalho, né?
junto com o grupo das Mulheres Pretas, que a gente sempre está nas feiras artesanais. Em Jaboatão, no Sesc de Piedade, também teve programação de feriado. O público curtiu piscina, comida e música. Quem se apresentou por lá foi a cantora Fabiola Alves. Em Igaraçu tem opção para quem está aproveitando a folga. É uma feira que reúne empreendedores de vários setores na Praça de Cruz de Rebouças. Quem está por lá conferindo é Lilian Oliveira. Boa noite, Lilian. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Aqui tem muita coisa para ver, coisa para fazer e eu vou começar mostrando para vocês. Aqui é um corredor, né, com vários estandes, com artesãos, empreendedores. Já vou chamar vocês para virem aqui nesse primeiro estande, que tem um grupo de amigas que trabalham juntas, né, gente? Vocês usam que tipo de material? O que a gente vai encontrar aqui? Boa noite, Socorro. Boa noite. A gente temos marisco, né, que a gente trabalhamos na hora do marisco. A gente tem nossa presidente, Valma, que é da colônia Z20. A gente trabalha com quadro de couro reciclado. Aqui é feito com papel, né? As bonecas. Também temos ali vários porta-pão, porta-bombom, né? As garrafas das meninas. Por exemplo, esse aqui custa quanto? Pronto, esse aqui é R$50, né? Tudo artesanal, feito à mão, reciclado. Né? Aí isso aqui tudo é negócio de bolo, né? De bolo. Aí a gente recicla para fazer uma pãozeira. Esse daqui é um porta-bombom, né? E esse aqui é aquelas coisas de carne. A gente vê as garrafas aqui também, ó, todas recicladas, garrafas de bebida, né? De cerveja, por exemplo, ali as bonecas, tudo feito à mão, tudo muito bonito, artesanal, gente, parabéns. E olha, essa é só uma parte da feira, né? Vem aqui um pouquinho, aqui tem mais artesanato, né? Afroempreendedorismo aqui com meu amigo. Seu nome, Paulo. Boa noite. Paulo, tô vendo que você tem turbante, tem brincos. Esses brincos aqui, por exemplo, são produção própria? Como... Aqui é uma rede, né, de afroempreendedores. Igaraçu tem afroempreendedorismo, então são vários artesãos, né, vários afroempreendedores. Então, brincos recicláveis, né, contas, colares, botos, cristais. Então, todos por mulheres e homens negros de Igaraçu. Massa, parabéns pelo trabalho. Tem cristais, incensos. Essa é bem bacana, né? A proposta também, gente. Fica na Praça Cruz de Rebouças, em Igaraçu. Vai até sábado, da 1 da tarde até as 9 da noite. Márcio. Lilian Oliveira com informações ao vivo de Igaraçu. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.